Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender tudo que Jesus nos fala, que abra nossa mente, nosso coração, nos dê o discernimento, o entendimento. Amém. Queridas irmãs e irmãos, terminados os festejos do tempo da Páscoa, domingo passado nós encerramos com a festa da Santíssima Trindade e quinta-feira passada a festa de Corpus Christi. Nós retomamos agora o que a igreja chama de tempo comum. O que significa isso? Retomamos, como o próprio Evangelho nos mostra, a rotina comum de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, o que acontecia normalmente no cotidiano da vida de Jesus, o comum da vida de Jesus, que não quer dizer que não seja extraordinário para nós,
que não seja de grande importância e relevância para nós. Pelo contrário, nós vamos perceber daqui até o fim do ano, no mês de novembro, nós vamos perceber como, entrando na vida comum nossa, nos acontecimentos comuns de nossa vida, Jesus pode realizar grandes coisas e transformar grandemente a nossa vida. Tomem comigo o Evangelho, número 9 do seu folheto, capítulo 7 de Lucas, versículo 1 até o 10º. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Nós retomamos a leitura sequencial do Evangelho e vamos até novembro lendo a cada domingo um pequeno trecho na ordem correta dos capítulos, até terminar em novembro a leitura do Evangelho. Vamos lá? Bem animados. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Então, encerra um expediente na vida de Jesus. Ele encerrou uma atividade de ensino, estava falando ao povo. Termina de falar ao povo que o escuta. Isso não é um detalhe, isso é importante para nós. Ele fala a um povo que o escuta. Ele entra em Cafarnaum. Versículo 2: havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. Um oficial romano, que na sua Bíblia provavelmente vai estar traduzido um centurião. Centurião é o que tomava conta de um destacamento militar formado por 100 homens do exército romano. O país de Jesus estava invadido, ocupado pelo Império Romano. O Império Romano ocupava e punha vários destacamentos de homens do exército ao redor e por dentro do país. Esses homens tinham duas tarefas. Primeiro, garantir que naquela terra, embora sendo uma terra estrangeira, valesse a lei do imperador romano. Mas eles tinham uma outra tarefa que dava a eles também uma rejeição muito grande por parte do povo. Eles eram os responsáveis por recolher os tributos, os impostos. E aqui está na beira do mar da Galileia. Em Cafarnaum fica na beirinha, no barranco do lago do mar da Galileia. Então, esse destacamento fica no interior do país, lá na beira do mar da Galileia. E esse oficial comandava uma tropa que recebia os impostos dos pescadores. Então era uma turma e dos agricultores que plantavam nas margens do lago e do rio. Era seguramente um tipo de gente muito odiada, muito rejeitada mesmo. Não era gente simpática para o ouvido até dos apóstolos, não. Lembra que no grupo de Jesus tinha Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores. No próprio grupo de Jesus tem uma turma que trabalhava pescando e que esse oficial e os homens mandados por ele depenava arrancando impostos deles, da pescaria deles. Esse oficial tinha um empregado, que é também chamado na sua Bíblia, provavelmente, de criado ou escravo. A palavra empregado, para o nosso ouvido, soa alguém com contrato de carteira, que tem hora de sair, hora de voltar, mas aqui não é não. Aqui é outra noção, aqui é função de escravo.
muito provavelmente na sua Bíblia, a tradução está um escravo ou um servo, a quem ele estimava muito e que estava doente. Você ter uma pessoa que você estima muito, que faz tudo o que você precisa, à beira da morte, num país estrangeiro, onde toda hora pode aparecer alguém sabotando você e montando um esquema para detonar com você, você ter alguém da sua confiança doente à beira da morte, não era qualquer coisa, além de ter uma estima muito grande. Versículo 3, leia. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Olhe lá, o oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. O oficial representa a dominação dos estrangeiros na terra. Os anciãos representam os mais antigos da comunidade judaica, da religião judaica, do povo ali da região. É muito estranho ao ouvido nosso que esse oficial mande ancião fazer isso, porque o comum era eles se odiarem. Não era normal o povo mais velho de uma comunidade querer bem a um invasor estrangeiro. Mas ele consegue, envia alguns anciãos dos judeus para pedirem a Jesus que viesse salvar o empregado. Versículo 4. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. Agora, preste atenção no pedido que os anciãos vão fazer. Presta atenção. Leia. O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Tem um esquema aí. Se você ler o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai ver que tem alguns grupos dentro da religião judaica que rejeitam profundamente a Jesus. Desses grupos, um deles que rejeita Jesus é o grupo dos anciãos. Não gostam de Jesus. Jesus várias vezes fala que ele ia ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e os mestres da lei. Esses anciãos, tendo o país estrangeiro, o Império Romano, invadindo aquela região deles, eles montaram um esquema e fizeram uma aliança com as autoridades. E fizeram uma aliança suja. Tanto é que eles vão atrás de Jesus pedir um favor, querendo que Jesus os ajude a pagar o favor. O que ele fez? O que o oficial fez para eles? Construiu uma sinagoga. Se você for lá na Terra Santa, essa cidade de Cafarnaum é uma vila pequenininha. Bem nessa vila tem a casa onde Jesus morava, perto do mar da Galileia, e quando aqui na igrejinha velha, uns 60, 80 metros, tem as ruínas dessa sinagoga até hoje. Ela é grande, ela é imponente, ela não é uma capelinha simples não. Para o povo, o povão,
Eles não entendiam como é que os anciãos, os mais velhos da comunidade, aceitaram construir um templo, uma sinagoga, um lugar onde se reuniam todos os sábados. Fazem aliança com um povo opressor, o exército do Império Romano. O oficial é odiado. Os anciãos agora estão sendo odiados pela própria comunidade. É um ambiente o Evangelho não mostra isso. Mas a gente que lê e estuda a palavra, a gente percebe que é um ambiente de profunda tensão. Não é simples. Eles dizem a Jesus: o oficial merece que ele faça este favor, porque ele estima o nosso povo, e até construiu uma sinagoga. Vocês não se ofendam com o que eu vou falar. Construir igreja. Se vocês andarem por Senador Canedo, vocês vão ver as igrejinhas mais simples, mais pobres e mais humildes, em ano de eleição, todas sendo pintadas. Construir igreja. Vocês que são daqui da comunidade há mais tempo e que viram essa igreja construir e viram as campanhas que foram feitas, vocês sabem que a aliança da igreja com a política, da fé com a política, é a coisa mais perigosa do mundo para a fé. Porque põe na gente uma mordaça. A gente passa a ter que reconhecer quem foi que patrocinou. Passa a dever favor. Nós estamos falando de coisa muito espinhosa. Vocês que são mais velhos aqui na comunidade sabem muito melhor do que eu o quanto isso é sofrido para a comunidade e o quanto isso rende voto. A questão é, Jesus vai entrar nessa rusga de nós uns com os outros, de uns contra os outros, ou Jesus vai apontar para nós um outro caminho? Como a gente sair e vencer a pequenez desse horizonte de negócios, de favores escusos, de tramóias? Nós estamos vendo todo dia as notícias da televisão. Todo mundo no Brasil está correndo risco na política, porque todo mundo deve favor para todo mundo. Ninguém chegou lá por pura convicção do eleitor que votou. E não é só porque os políticos, nós achamos que eles têm um esquema errado. Não é só não, é porque nós temos um monte de esquemas errados em nós, não temos? Para cada político que não vale nada, tem um monte de eleitores que também não valem nada, não valemos nada. A lógica é essa. Não tem? Então, nós temos que olhar para a realidade do Brasil e perguntar o seguinte: olha, a coisa só está feia assim, porque nós agimos mal. Os nossos interesses são contrários às vezes ao querer de Deus. Versículo 6. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizendo a Jesus: presta atenção nessa reza. Você imagine o oficial mandando alguns amigos para dizerem a Jesus o seguinte: leia: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra
e o meu empregado ficará curado. Para lá. Essa reza de um estrangeiro, essa reza de um pagão, esse pedido feito por um pagão, por um estrangeiro, que nem acreditava naquela sinagoga que foi construída, nem na religião que prestava culto naquela sinagoga, ele manda os amigos dizerem a Jesus e fazerem para Jesus, primeiro um pedido: manda que ele cure meu empregado. Depois ele diz: Senhor, o Senhor não precisa, não entra na minha casa, eu não sou digno. É tão bonito na missa, quando depois de todo o rito da consagração, depois de rezar o Pai Nosso, rezar pela unidade da igreja, pedindo a paz para a igreja, partir o pão, cantando o Cordeiro de Deus, o sacerdote levanta o cálice e o pão consagrado e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja responde o quê? De quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eu nunca fiz, porque acho falta de educação do padre para a missa, para dar bronca no povo. Mas sabe que tem muitas vezes que eu celebro a missa, prego com tanta paixão e entusiasmo sobre a Eucaristia, quando apresento Jesus com a maior intensidade do mundo, gritando para ver se a igreja reage: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo já está tudo arriado na igreja, cansado, doido para ir embora. Fala assim: Senhor, eu não sou digno, entrei em meu morado, dizer sua palavra e serei salvo. Mas dá vontade de dar uma bronca, dá uma vontade de soltar um foguete e dizer: igreja, reage. O que nós estamos falando é sério demais. Nós estamos conversando com o Senhor, nós estamos dirigindo a Ele a última palavra antes de recebê-lo em nós, que somos a casa onde Ele vai entrar. Nós deveríamos dizer isso numa piedade, numa unção. Seguramente, em muitas igrejas que vocês forem à missa, dificilmente o sacerdote vai dizer à igreja assim, na hora do Cordeiro de Deus. Eu digo assim: estenda sua mão para Jesus, olhe para Jesus, suplique. Porque nós corremos o risco de viver o rito da Eucaristia. Aqui, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Geralmente onde se dá o abraço da paz antes da missa, o padre olha para o coral e manda o coral cantar o Cordeiro de Deus para ver se o povo quieta e para de abraçar. E está o Cordeiro de Deus todinho sendo cantado e rezado, e o povo ainda tem aqueles distraídos desejando a paz. A gente não se situa na missa, na seriedade da nossa relação com o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa nos cansa, qualquer coisa nos afasta da elevadíssima importância que deveríamos dar na relação com Jesus. É Ele, é Ele. Não é um pedaço dele que nós recebemos aqui, não. Um pedaço do pão é como se fosse um cordeiro quebrado, e um fica com a costela, outro fica com um pedaço do pernil. Não é um pedaço de Jesus. Todo mundo que recebe uma hóstia e um pouco do vinho consagrado, recebe Jesus e não um pedaço de Jesus. A igreja, desde tempos antigos, colocou no rito da missa, para todo cristão, antes de receber Jesus, presta atenção no que eu vou falar. A igreja pôs no rito da missa a oração, não que um sacerdote fez lá no templo,
não a oração de Salomão da primeira leitura, não a oração de uma pessoa santa e piedosa, um ancião, um mestre da lei, um doutor da lei, um fariseu. A última oração que todo cristão católico faz no mundo, antes de receber Jesus, é a oração de um pagão. Porque essa oração tem uma coisa que geralmente gente de igreja não tem, padre não tem, gente que ajuda na igreja não tem, gente que vai na missa todo domingo não tem. A pessoa que às vezes não está na esfera das coisas religiosas, elas têm uma virtude que nós facilmente perdemos: a humildade. A gente começa a ir na igreja e começa a pensar que receber uma bênção é obrigação de Deus, porque dei o dízimo. Receber uma bênção é obrigação de Deus, eu ajudei a construir esse trem aqui. Receber a cura do meu filho, Nossa Senhora tem mais é que providenciar mesmo, porque essa novena passada eu trabalhei todo dia. A gente começa a ter uma relação com o Senhor que não tem mais nada de humildade e de gratuidade. Nós começamos a dizer assim: não, normal, Deus me abençoar, Ele tem mais que fazer isso mesmo, padre, eu não faço nada de errado, nunca matei, nunca roubei, sou honesto nas minhas coisas, Deus tem mais aqui providenciar. Nós perdemos a humildade e começamos a ter uma relação com Deus como se Deus fosse o nosso servo, o empregado distraído que ainda não percebeu que Ele tem mais é que cuidar de mim. O que o oficial fala agora do empregado é o que o Divino Pai Eterno fala de Jesus. Presta atenção, leia lá comigo. Depois do recado ser dado: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 7, todo mundo comigo. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade. Eu também estou debaixo de autoridade. Eu não sou tudo, não. Tem gente que manda em mim. Eu sei o que é obedecer. Entendeu o recado? Depois: eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ao meu empregado faz isso, ele o faz. Isso aqui é a mesma coisa de Jesus com o Pai Eterno. O Pai fala para Jesus: faz isso, faz aquilo, faz, e Jesus obedece. A relação desse pagão estrangeiro com os empregados e com as autoridades dele é a relação de Jesus com o Pai e a relação de Jesus com os seus servos. Jesus quer, com esse milagre, Jesus quer mostrar para a gente que tipo de relação nós temos que ter com Ele. Ele deve dizer para nós: faz isso e nós fazemos, vai e a gente vai, vem e a gente vem. Essa autoridade Jesus precisa ter sobre nós. Coisa que até pagão faz, nós às vezes não fazemos. E não fazemos achando que ainda temos razão. Temos crédito. Esse empregado, em nenhum momento ele reivindica que Jesus tem que ir lá salvar o empregado dele, porque ele construiu uma igreja. Os anciãos é que pedem isso, mas ele não acha que ele é digno porque ele construiu a igreja. Está entendendo? Até porque aquela igreja ele nem acredita naquilo. Versículo 9, olha a reação de Jesus. O segredo do texto é o que vem agora. Pegue comigo. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado
virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Para lá. Na frente de Jesus está os amigos do oficial romano e os anciãos, que eram a autoridade religiosa mais importante da sinagoga. Se você for numa sinagoga dos judeus, os primeiros bancos aqui são reservados para os anciãos e ninguém senta nesses bancos que os velhos de uma sinagoga senta. Só eles. E em muitas sinagogas tem até o nome deles lá, assim, já com os livrinhos de oração, ninguém nem beira. Jesus deixa aquele povo que era cheio de orgulho, se volta para a multidão e diz: olha, eu digo a vocês, que nem mesmo em Israel, nem mesmo no povo mais religioso que frequenta a sinagoga, o templo, que tem as práticas religiosas, eu encontrei tamanha fé. Nunca vi coisa igual. A pergunta é: o que é que Jesus falaria da minha fé e da sua fé? O que Jesus fala da minha fé e da sua fé hoje? Que avaliação Jesus faz da minha maneira de viver a fé e da sua maneira de viver a fé agora? Quando você conversa com Deus na sua oração, a sua oração é carregada de quê? De relatório das coisas que você fez para Deus e por isso obriga Deus a te servir? Porque isso foi que os anciãos falaram para Jesus, não foi? Ele até nos construiu uma sinagoga. Quando você reza, que tipo de conversa você tem com Jesus? Você apresenta orgulhosamente o relatório das coisas que você faz? Ou você diz como o oficial: Senhor, eu não te incomodes, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Diz uma palavra, Senhor. Versículo 10. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Moral da história: posso falar uma coisa bem pesada? Bem pesada. A hora que você voltar para a sua casa hoje, não se assuste com o que eu vou falar, tá? Isso também é pesado para mim. Não estou falar uma coisa bem pesada só para vocês, isso também é pesado para mim. A hora que você voltar para a sua casa, você vai encontrá-la dependendo do jeito que você se encontrou com Jesus. Entendeu? A sua casa está do jeito que está por causa do tipo de relação que você tem com Jesus. Está entendendo o raciocínio? Se tem coisas para melhorar, melhora a sua maneira de relacionar com Jesus, de falar com Ele. Quando você chegar lá, já vai estar mudado, ó. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? Você vai encontrar a sua casa hoje de acordo com o tipo de relação e de conversa que você tem com Jesus. Se ela é carregada de arrogância e de prepotência, você vai chegar na sua casa e encontrar arrogância e prepotência. Entendeu? Se a sua oração é carregada de humildade, de piedade, de temor do Senhor, de confiança, a sua casa vai estar carregada de piedade,
de humildade, de temor do Senhor. Está entendendo, igreja? Não é o material de construção que nós damos para construir a sinagoga que vai decidir como é que está a casa nossa, não. Não é o dinheiro que a gente dá para a igreja que vai decidir como é que vai estar a nossa casa, não. Mas que tipo de relacionamento nós temos quando rezamos com Jesus é que vai determinar como é que vai ficar a nossa casa. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Isso aqui é sério. Porque a nossa casa, seguramente a nossa casa, tem coisas sérias demais a serem curadas, a serem transformadas lá dentro, não tem não? Para começar, o que nós aprendemos na fé, nós não aplicamos, nós não exercitamos as virtudes, as qualidades da fé que nós professamos, nós não exercitamos isto. A gente vem para a igreja, reza de um jeito, mas o mundo está completamente diferente da nossa reza. A gente vem e parece que está piedoso, mas a nossa casa está uma bagunça, porque embora na igreja eu fique quietinho, com a cabecinha para baixo, mas quando eu falo com Jesus só sai trem ruim. E o mais grave, dentro da nossa casa, dentro do casamento, dentro das nossas famílias, nós não estamos vivendo o Evangelho de acordo com o que ouvimos. Tome a segunda leitura, nós não podemos ficar sem essa segunda leitura. Número 8 do seu folheto. Início da carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, versículo 1 seguinte. Eu, Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo na igreja da Galácia. Versículo 6, leia comigo. Admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou. Olha lá, para lá. Paulo passou na Galácia, uma cidade grega, pregou o evangelho, fundou uma comunidade, construiu uma comunidade viva, firme, empolgada. Depois alguém escreve uma carta para Paulo dizendo: Paulo, você deu sua vida, dedicou tanto na pregação aqui nessa comunidade, você foi embora, está uma bagunça essa comunidade. Paulo diz: admiro de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou. Leia. Aquele que vos chamou na graça de Cristo, e de terdes passado para outro evangelho. Continua. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Isso é o que mais está acontecendo hoje. O que tem de católico que vai à missa, depois lá dentro da casa dele, no trabalho dele, os amigos, os colegas falam de outro evangelho, e ele vai na conversa de outra pregação, de outro evangelho. Algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Isso existe hoje em dia? Tem pai e mãe sofrendo horrores, porque tudo que o pai e a mãe falou do evangelho de Cristo para os filhos não valeu nada. Eu repito isso todos os domingos, em todas as minhas pregações. Um probleminha desse tamaninho gera um desespero danado na vida dos filhos, e eles saem procurando outros pregadores de outro evangelho.
Versículo 8. Presta atenção no que vem agora, porque você nunca mais vai poder voltar da igreja do mesmo jeito que você veio hoje. Nunca mais. Presta atenção no que vem agora. Leia, versículo 8. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo, vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Essa semana, preparando essa pregação, eu rezava pensando isso para vocês, pais. A autoridade de você, pai e mãe, dizendo isso para os seus filhos. Meu filho, minha filha, mesmo que nós, mesmo que eu, ou um anjo, vindo lá do céu, pregasse para você, diferente daquilo que eu preguei, que esse anjo seja excomungado. Paulo não está falando mesmo que venha um anjo do mal lá do inferno. Paulo falou que mesmo que um anjo vindo do céu chegue em você pregando um outro evangelho, que seja excomungado. Agora é assim, o pai e a mãe não têm autoridade nenhuma na pregação do evangelho para os filhos. Nós, padres, nem pensar. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Pensa se nós católicos, que temos a graça de ter uma linhagem da igreja que vem desde Pedro até o Papa Francisco, nós temos a graça de ter essa linhagem de fidelidade, o mesmo evangelho pregado 2000 anos, aí os filhos nossos, nós não temos autoridade disso aqui, para persuadir a meninada e dizer, meu filho, minha filha, se alguém te ensinar errado, as coisas que eu te ensinei, e recebi da sua avó, que recebeu da sua bisavó, se alguém pregar algum trem diferente, que seja excomungado. Vocês sabem que hoje, até no serviço público, existe aquela coação. Se tem um chefe que é da igreja tal, e chama você, para você ficar bem com o seu chefe, você tem que ir na igreja dele. Isso existe? E tem um punhado de gente, não só no serviço público, também nas empresas, não é? Um punhado de gente que vai para fazer média, porque corre o risco de depender da aprovação dele. Não, se alguém disser, de vez em quando as pessoas vêm dizer para mim as dificuldades que estão passando, a pergunta que eu faço é, onde você está buscando força para enfrentar o que você está enfrentando? Quando a pessoa fala para mim, olha, eu fui no médico, o médico disse tal coisa para mim. Agora está assim, até os psicólogos, ou tem um colega no meu trabalho, que me levou em tal lugar, no centro espírita, na igreja tal. Paulo diz, se alguém ensinar para você alguma coisa diferente, ainda que seja um anjo descido do céu, seja o quê? E vocês já escutaram que o maior absurdo é a igreja falar em excomungar alguém. Paulo diz, pois ainda que seja um anjo descido do céu, pregando alguma coisa do que a igreja pregou, seja excomungado. Pai e mãe, vocês vão ter que voltar para casa hoje com uma autoridade diferente. Entendeu? Olhe só, versículo 10. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus?
Ou estou procurando agradar aos homens? Leia. Se eu ainda estivesse procurando, preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Levante a sua mão direita para o céu e diga comigo: se eu ficar preocupado em agradar aos homens, não sou servo de Cristo. Não sou serva de Cristo. Tá claro, igreja? Tá claro? Pois é. Mas tem uma coisa mais grave ainda que eu preciso terminar falando ela. Quantos casamentos destruídos porque você lá fora da sua casa encontra um homem, uma mulher que fala uma palavrinha, que dá uma atençãozinha para você diferente daquela do seu marido, da sua esposa na sua casa, e você acha que isso agradou você, então você pode jogar fora o sacramento do matrimônio que você recebeu diante do altar e ir agradar a sua carne. Me agradou? Agradou minha carne, agradou meu coração? Eu posso te trair, eu posso destruir essa família. Me agradou, eu estou fazendo para agradar meu filho, é minha namorada que é dessa religião, dessa igreja, é meu namorado, é a família dele, dela, é um colega de trabalho que eu dependo dele, por isso que eu estou indo lá. Se alguém pregar para você um evangelho diferente daquele que a igreja verdadeira transmitiu a você, ainda que seja um anjo, ainda que seja a sua carne, seja excomungado. Irmã, irmão, hoje, quando a gente for receber Jesus na Eucaristia, nós vamos receber como se fosse a nossa primeira comunhão. Com a oração daquele pagão, dizendo para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, diz uma só palavra e eu serei salvo. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor, de tudo que me afasta da comunhão com o Senhor. Salva-me de todas as falsas doutrinas, de todos os falsos ensinamentos. Salva-me de toda arrogância, de toda prepotência. Salva-me de achar e de pensar que estou aqui e Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Salva-me, Senhor, faz de mim uma serva, um servo, que o Senhor fala vai e eu vou, o Senhor fala vem e eu venho, o Senhor fala faze isso e eu faço. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e apresente a Jesus as enfermidades da sua casa, as enfermidades da sua família, como aquele oficial romano pediu a Jesus: vai lá em casa curar quem está doente. Fale para Jesus: Jesus, vai lá em casa curar a nossa doença, a doença do meu casamento, as feridas do meu matrimônio, a doença dos meus filhos que perderam a fé, que desviaram da verdadeira doutrina. Vai lá em casa, Senhor, entra na minha casa, cura a minha casa das feridas, das enfermidades físicas, morais, espirituais, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor
Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Reze comigo. Senhor, eu não sou digno Eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha morada, mas dizei uma só palavra mas dizei uma só palavra e serei salvo, e serei salvo, e a minha casa será salva, e a minha casa será salva, e a minha família será curada e a minha família será curada de toda enfermidade de toda enfermidade física, moral, espiritual. espiritual. Senhor, Senhor, cura cura hoje hoje toda enfermidade toda enfermidade da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família, da minha alma, da minha alma, do meu espírito, do meu espírito, do meu corpo, do meu corpo, do meu coração, do meu coração, da minha mente. da minha mente. Senhor, Senhor, eu sou eu sou o seu templo, seu templo, o seu santuário. o seu santuário. Entra hoje Entra hoje em mim em mim e cura-me, e cura, salva-me salva-me de tudo que me afasta de tudo que me afasta da comunhão da comunhão com o Senhor, com o Senhor, com a família, com a família, com as pessoas, com as pessoas, com a igreja. com a igreja. Senhor, Senhor, cura-nos, cura-nos, salva-nos, salva-nos, firma-nos filhos, na verdadeira fé na verdadeira fé que recebemos que recebemos da igreja, da igreja, da sua igreja. a sua igreja. Amém. 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 Amém.